Irmãos e irmãs, mais uma liturgia da palavra neste tempo do Advento para você. A liturgia divulgada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, hein? Liturgia de 3 de dezembro de 2019, terça-feira, tempo do Advento, 3 de dezembro de 2019, preparação para o Natal. E hoje comemora-se um dia de um santo muito conhecido, São Francisco Xavier, presbítero. A cor litúrgica é branca, temos o prefácio do Advento 1, ou dos pastores, e o ofício da memória. Antífona da entrada. Estes são homens santos que se tornam amigos de Deus, gloriosos arautos de sua mensagem. Oração do dia. Ó Deus, que pela pregação de São Francisco Xavier conquistastes para nós muitos povos do Oriente, concedei a todos os fiéis o mesmo zelo, para que a Santa Igreja possa alegrar-se com o nascimento de novos filhos em toda a terra, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículos do 1º ao 10º. Naqueles dias, nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele o seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as coisas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como o boi, a criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. E o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos, nem mortes, por todo o meu santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor, quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Hão de buscá-las as nações, e gloriosa será a sua morada. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 72. Versículos do 1º ao 2º, do 7º ao 8º, do 12 ao 13 e o 17. O refrão é o versículo 7º. Nos seus dias a justiça florirá, e a paz em abundância para sempre. Nos seus dias a justiça florirá, e a paz em abundância para sempre. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus. Vossa justiça aos descendentes da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo. Com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá, e a paz em abundância para sempre. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar em mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Nos seus dias a justiça florirá, e a paz em abundância para sempre. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar.
terá pena do indigente e o infeliz, e a vida dos humildes salvará. Nos seus dias a justiça florirá, e a paz em abundância para sempre. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. Nos seus dias a justiça florirá, e a paz em abundância para sempre. Todos, nos seus dias a justiça florirá, e a paz em abundância para sempre. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Eis que virá nosso Deus com poder e majestade, e ele há de iluminar os olhos dos seus servos. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 10, versículos 21 a 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, porque do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. Ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes, em particular: Felizes os olhos que veem o que vocês... Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Perdão, porque ainda estou com resquícios de um resfriado que eu peguei no último fim de semana, gente. Nós vamos fazer a reflexão desse texto e eu quero passar para vocês aqui, primeiramente, do livro Palavra e Vida, da editora Ave Maria 2013. O Advento é tempo para os de espírito simples. O Natal não é só o tempo por excelência das crianças. Somente os que se fazem crianças e se mostram capazes de esperar o impossível podem entrar e vivenciar o espírito deste advento em que acabamos de entrar. Somente as pessoas mais simples podem levantar o olhar e ver o Abba, o Papai, de que nos fala Jesus, compreender a sabedoria que suplanta todos os livros e ver o que tantos outros não podem ver, porque têm o coração sobrecarregado de si mesmos. Agora do Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Temos a liturgia comentada. Escondeste aos sábios. Lucas 10, ou 10, versículos de 21 a 24. Pode ser que alguém estranhe esta oração que Jesus faz ao Pai, dando-lhe graças porque os mistérios divinos foram ocultados aos sábios.
enquanto aos humildes tudo foi revelado. Será que Deus, a fonte de todo o conhecimento, pretende manter alguém na ignorância? Ora, todos sabem que há várias modalidades de orgulho. O fazendeiro se orgulha de possuir a melhor vaca leiteira da região. O subsecretário se orgulha do carro importado recém-adquirido. A esposa se orgulha pelo marido promovido na carreira. Quem não quer a promoção do marido na carreira? Mas existe um orgulho de natureza intelectual que se rejubila intimamente por saber ou pensar que sabe mais do que os outros. Essa gentinha ignorante, conforme João, capítulo 7, versículo 49. Este último tipo de orgulho deu origem a várias heresias, como a algumas gnoses, que atribuíam nossa salvação a conhecimentos esotéricos reservados a poucos. Se Deus se revelasse ao homem orgulhoso, este haveria de erguer a crista e se gabar de ter descoberto os arcanos divinos graças à própria penetração dos mistérios. Vale lembrar o diálogo de Nicodemos, conforme está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 3. Diálogo de Nicodemos com Jesus, iniciado pela frase: Rabi, mestre, nós sabemos que és um mestre vindo de Deus. Este nós sabemos deixa escapar um ar de presunção, de autossuficiência, como se se tratasse de uma descoberta pessoal. Poucas frases depois, será a vez de Jesus perguntar a Nicodemos, em tom de ironia: tu és um doutor de Israel e não conheces estas coisas? João, capítulo 3, versículo 10. E Levi Gilete acrescenta: Levi Gilete, acho que a pronúncia é essa. Ele diz o seguinte: e nós mesmos, que proclamamos saber quem é Jesus e o que lhe diz respeito, que sabemos dele na verdade, além dos artigos de fé repetidos no símbolo dos apóstolos, que saberíamos dizer sobre ele? O bom cientista torna-se mais humilde à medida que se aprofunda nos mistérios do cosmo, ou melhor, na medida em que os mistérios do cosmo o envolvem e o arrastam às profundezas do não saber. A debilidade do conhecimento racional mostra-se ainda maior quando se trata das coisas divinas. Já o pequenino, que tantos rotulam de ignorante, ele deixa em suspenso o raciocínio lógico e dobra os joelhos, implorando ao Espírito de Deus as luzes que jamais seriam obtidas pela razão. Lição que Santo Agostinho aprendeu na praia, quando tentava entender o mistério de Deus uno e trino. Como pode um Deus uno e trino? E o menino da visão lhe mostrou ser impossível guardar o oceano em um dedal. Orai sem cessar, tenho os olhos fixos no Senhor. Salmo 25, capítulo 15. E o santo do dia é uma biografia feita pelo padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreveu para o site a12.com. E eu divulgo este vídeo para o meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Podem divulgar livremente no que tiver eu mesmo que autorizar, tá bom? Da minha parte, podem divulgar livremente, porque eu sigo o que Jesus mandou. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebeste, deem também de graça. São Francisco Xavier, santo do dia 3 de dezembro. Francisco Xavier nasceu na Espanha em 1506. Era filho de uma família nobre e estudou na Universidade de Paris. Foi aí que Francisco conheceu Inácio de Loyola, aquele que seria o fundador da Companhia de Jesus. Inácio encontrou em Francisco um apoio para realizar seu sonho
de uma fundação que propagasse o cristianismo para todo o mundo. Mas a família não aceitava a ideia de ver o filho tornar-se missionário. O jovem estudante, dividido entre a vida de nobreza e o apostolado, foi tocado profundamente por Deus quando ouviu a frase do Evangelho de Marcos: de que vale a um homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. A partir daí resolveu tornar-se padre e foi o cofundador dos jesuítas com Inácio. Passou então a cuidar de doentes, leprosos, em Veneza, onde recolhia nas ruas e tratava aqueles a quem ninguém tinha coragem de recolher. Mas Deus tinha outros projetos para Francisco. O rei de Portugal solicitou ajuda dos jesuítas para a evangelização das Índias. Com ímpeto missionário, Francisco aceitou. No Oriente, ele realizou uma das missões mais árduas da Igreja Católica. Evangelizava os nativos, batizava as crianças, os adultos, reunia as aldeias em grupos, fundava comunidades eclesiais. Acabou saindo das Índias para pregar no Japão, além de ter feito algumas incursões clandestinas na China. Deste país ele faleceu em 1552, vítima de uma febre. Reflexão. A Igreja sempre se apoiou nos missionários para sua expansão no decorrer dos séculos. Primeiro foram os apóstolos, que se espalharam pelo mundo após a ressurreição de Jesus. Durante o período do descobrimento entre os séculos XV e XVI, o cristianismo encontrou nos missionários da Companhia de Jesus a forma de iniciar a evangelização das Américas e no Oriente. Entre eles destacou Francisco Xavier. Oração. Deus, que quiseste agregar à vossa Igreja os povos da Índia pela pregação e pelos milagres de São Francisco, concedei-nos propício que, de quem veneramos os méritos gloriosos, imitemos também. Deixa eu ver. Vamos retificar aqui. Deus, que quisestes agregar à vossa Igreja os povos da Índia pela pregação e pelos milagres de São Francisco, concedei-nos propício que, de quem veneramos os méritos gloriosos, imitemos também os exemplos das virtudes por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que quer dizer a paz do Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E temos também ainda do aramaico, o dialeto de Jesus. Maranata, Senhor, vem, a segunda vinda de Cristo Jesus para nos levar a fim de viver com Ele na eternidade. O apóstolo São Paulo já disse: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, no dia em que formos viver para todos sempre, com anjos, santos, Maria Santíssima e Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Shalom.